Olá, meus queridos, graça e paz. Amados, a palavra do Senhor vai nos contar a história de um pastor que deixa 99 ovelhas para ir atrás de uma perdida. E aí nós vemos a diferença entre um pastor e alguém que simplesmente administra uma obra, administra uma igreja, ou também do marido e da esposa, que verdadeiramente são maridos e esposas, verdadeiramente são pais daqueles que apenas administram a casa ou administra o esposo ou a esposa. Qual que é a diferença? A diferença é que o olho de quem administra está voltado para resultado, está voltado para números, para quantidade e para retorno. O olhar do pastor, do verdadeiro marido, da verdadeira esposa, do verdadeiro pai, da verdadeira mãe, não está preocupado com o retorno, não está preocupado com números, não está preocupado com quantitatividade, não está preocupado com o respaldo financeiro, com o respaldo de resultado. Não, está preocupado com almas, com vidas. E é isso que muitas vezes falta dentro das igrejas e dentro das casas, dentro dos lares. Muitas vezes falta pessoas para amar, porque para ensinar tem muitas. Para apontar erros tem muitos. Mas para amar e conduzir ou reconduzir quem se perdeu, aí, queridos, dá para contar nos dedos e ainda sobra dedo. Ainda sobra dedo. Sabe por quê, queridos? Porque amar é mais difícil do que administrar. A Bíblia vai falar exatamente isso, que o verdadeiro pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E por que eu estou comparando pastor com as questões de casa? Porque o primeiro ministério de um pastor é a tua própria casa. Portanto, o primeiro ministério que Deus chama a todos nós, sendo pastores ou não, é cuidar da nossa família. A nossa família é o nosso primeiro ministério, o qual somos todos nós vocacionados. Fomos todos nós chamados a cuidar. Deus chamou que você, mulher, cuide do seu marido. E quando o seu marido se perder porque errou, porque falhou, porque traiu, porque enganou, porque mentiu, porque isso, porque aquilo, seja lá qual for a dificuldade, Jesus te chamou para dar a tua vida pelo teu marido. 1 Coríntios 13. O amor não busca os seus próprios interesses, não está preocupado se o marido está sendo um bom marido para daí então a esposa ser uma boa esposa, mas está preocupado nos interesses do marido, em cuidar. E aí os interesses do marido não é o marido fazer o que bem entender e está tudo tranquilo, porque hoje nós temos uma falsa ideia de submissão. Submissão, primeiro, queridos, está lá, Atos capítulo 5, versículo 29, que a primeira submissão devida é ao Senhor e depois a autoridade, seja ela do marido, seja ela autoridade governamental, seja ela autoridade religiosa. A primeira obediência, a primeira submissão é a divina. Se o teu líder religioso te manda fazer algo que não condiz com a palavra de Deus, você diz: não, filho, eu vou fazer a vontade de Deus, porque importa eu agradar a Deus. E depois, só então de agradar a Deus, se possível, eu agrado aos homens. Se o teu marido te diz, faça isso, mas isso é contrário à palavra de Deus, é óbvio que você não vai obedecer. Você vai obedecer a Deus. E aí é óbvio que você vai sofrer as consequências. Mas porque você está fazendo aquilo que é correto diante de Deus. E não por aquilo que você está fazendo correto diante do teu marido. Terrível coisa é cair nas mãos do Senhor. Por isso, agrade o Senhor. A alegria do Senhor na nossa força. Satisfaça o Senhor e Ele te livrará no dia mau. Mas entenda, satisfaça o teu marido e desagrade a Deus. Quem te livrará no dia mau? A gente precisa entender isso. Então, submissão não é simplesmente obediência cega. É obediência responsável e a primeira obediência é devida ao Senhor Jesus. Tudo isso, querido, para eu dizer para você que o teu marido precisa de cuidado, filha, que a tua esposa precisa de cuidado. Muitas vezes você está num momento em que você não consegue nem se aproximar da tua esposa ou do teu esposo.
Mas mesmo assim, você precisa continuar cuidando. A Bíblia fala em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel, é pior do que o ímpio e nega a fé. Nega a fé. Então nós precisamos honrar a nossa fé em Cristo Jesus e cuidar dos nossos, principalmente dos da nossa casa, dos da nossa família, porque este é o nosso primeiro ministério. Então você, mulher, hoje você pode sim ser a pastora da tua casa. Você pode ser a sacerdotisa da tua casa. Teu marido não está exercendo o papel que é dele, de sacerdote do lar. Você deve ocupar essa vaga até que ele retorne, até que ele consiga reassumir a condição dele. Mas enquanto ele não faz isso, querido, não deixe a tua casa descoberta, não deixe a tua casa desprotegida, não deixe de amar o teu marido. Você, homem, faça o teu papel, cumpra o teu papel. Ame a tua esposa, se entrega por ela. Mas como que eu vou fazer isso, pastor? Como que eu vou me entregar? Querido, se entrega ao Senhor por conta da tua esposa, se entrega ao Senhor por conta do teu marido, se entrega ao Senhor, paga o preço necessário pela vida dele, pela transformação, pela libertação, pelo retorno de volta para casa, pelo retorno de volta para os pés do Senhor Jesus. Pague o preço necessário, se entregue por ele, querido. Porque hoje, se for para você buscar os seus próprios interesses, é bem fácil, é bem simples. Você abandona tudo e segue a tua vida. Mas o amor não é esse. O amor, ele é doador. Ele se doa, ele se entrega, ele se joga, ele se lança, buscando os interesses do outro e não os próprios interesses. Buscando que o outro possa estar salvo em Cristo Jesus, preocupando-se com o outro, entregando sua própria vida em favor do outro. É engraçado que a Bíblia dá esse recado para os homens lá em Efésios, né? Amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Homem, você tem o dever de agir como Cristo. Mulheres, não ache que este recadinho é só para os homens. Este recadinho é para você também. Acontece que Paulo estava identificando as necessidades do povo, mas a mulher tem tanto o dever de amar o marido quanto o marido de amar a esposa e de se entregar por eles. Porque há um texto maior, que é 1 Coríntios 13, que aí não faz distinção se é para o homem ou se é para a mulher, é para ambos. É para ambos. Ame. Tem muita gente aí pregando sobre o amor duro. Eu vou aqui sempre pregar o amor de 1 Coríntios 13, amor incondicional, não é amor duro, não é o marido tá fazendo caca, então a gente simplesmente joga para lá, deixa que Deus trata. Não, eu me apaixono cada vez mais pelo marido, eu me apaixono cada vez mais pela esposa e eu vou dobrar os meus joelhos constantemente, não só para que Deus traga de volta e cure a minha dor, mas para que principalmente Deus cure a dor do marido, Deus cure a dor da esposa, transforme eles, tragam eles para a luz, que as vendas dos olhos caem, mas não é a venda que, poxa vida, eu tinha que estar com aquela mulher, eu tinha que estar com aquele homem, e aí estou aqui no pecado. Não, mas para que principalmente eles venham entender que eles estão longe dos caminhos do Senhor e precisam ser resgatados, precisam ser transformados, precisam ser modelados por Deus para caminhar em direção à glória. Nós precisamos amar os nossos cônjuges. Você, mulher, precisa amar o seu marido. Você, homem, precisa amar a sua esposa. Nós precisamos desenvolver amor uns para com os outros. E como a gente faz um paralelo aqui entre o pastorado e o pastorado dentro de casa, a gente não pode de jeito nenhum deixar de fazer um paralelo entre dentro de casa e o pastorado aqui, porque se de uma forma muito grande nós estamos perdoando os nossos cônjuges que têm nos traído constantemente e ainda não voltaram para dentro de casa, mas mesmo assim nós amamos, queremos de volta, não desistimos deles, nós também, enquanto pregadores, pastores, ministros da palavra de Deus, devemos amar o nosso irmãozinho que muitas vezes não concorda com a nossa opinião, não aceita aquilo que nós estamos pregando, vão em desacordo, comentam, dão dislike, mas mesmo assim nós precisamos amá-los
e cuidar deles. E outra, não ficar só preocupado com o maior número, mas ficar preocupado com o menor número. O maior número é aquele que está dando like, aquele que está curtindo, aquele que está gostando, aquele que está bacana. Isso é legal, é muito bacana, é top de linha. Faz bem pro ego, né? Satisfaz a gente, deixa a gente com um sorrisão de orelha a orelha, mas a gente precisa voltar os nossos olhos também para aquele irmãozinho que não está conseguindo compreender a palavra, para aquele irmãozinho que está com dificuldade de caminhar junto com os demais, junto com a maioria. Qual que é o problema? O que está acontecendo com ele? O problema é a mensagem, o problema é a forma da mensagem, o problema é o jeito que eu falo, o problema é o jeito que eu prego, o problema é o jeito que eu ministro. O que é que eu preciso fazer? Porque a qual não está acompanhando os demais, é aquela ovelhinha perdida que ficou lá e que a gente precisa dar a nossa vida por ela. Assim como nós estamos dando a nossa vida pelo nosso cônjuge que resolveu nos deixar seguir sozinho. Nós, enquanto pastores, devemos pastorear a nossa casa. E nós, enquanto maridos, bons maridos, boas mulheres, precisamos pastorear a obra do Senhor e não abandonar os que ficam para trás. Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.